hipocrisia. E o tema dessa noite, assim como foi ontem nós trouxemos um tema diferente aqui no Aviva Jovens. Deus se moveu aqui, glória a Deus. Nós falamos de oração ontem. E eu quero continuar a compartilhar com você, com a igreja, sobre oração. E o tema dessa noite é: a oração não é mera questão de dever, mas, perdão, eu estou falando do tema de ontem, é o de hoje. Nós falamos de oração ontem, o tema de hoje, perdão, é esse. Orar não é obrigação, orar é ter o prazer. Diga comigo assim, ó: orar é ter o prazer de falar com Deus. O que é orar? Orar é ter o prazer de falar com o Pai, com Deus. O Jordan ontem teve a oportunidade, que deu Jordan, e o Jordan começou a orar, a pregar a ministração dele aqui no Aviva ontem também. Foi um dos palestrantes ontem, ou não sei se foi no meio, não me lembro, mas o Jordan disse assim, que a palavra do Senhor para nossas vidas é: quando orares, entra para o teu quarto, ou para o teu aposento, e orando ao Senhor. É isso que está escrito, né? O Jordan já fez assim, ó. E orando a Deus. Não, Jordan, mas está dizendo o quê? Orando ao seu, diga, Pai. Quem é filho aqui? O Pai está te convidando. Meu filho, entra para a minha presença, fala comigo, porque orar não pode ser, irmãos, uma obrigação, não pode, não é um dever. Orar não é questão de dever, mas de salvação, sim ou não? Orar é questão de salvação? Orar, irmãos, é questão de salvação, sim ou não? Por que que Jesus conquistou a salvação? Por que que Jesus conquistou a vida eterna novamente? Não só dele, mas de todos aqueles que viessem após ele. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi abundado pela oração. É isso. Não há salvação sem oração. Por que que não há salvação sem oração? Porque a oração é alimento. Crente que não ora está fadado ao fracasso. Crente que não ora está fadado à morte eterna. Não tem regra para a oração. A Bíblia não colocou regra para orar. Você tem que orar tantas horas, você tem que orar tal dia. Não, Jesus convida a orar todo o tempo, todos os momentos que você puder. Você pode orar em todos os lugares, mas a única coisa que você não pode é deixar de orar. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai trazer sobre oração. Então eu te pergunto, seria possível ter-se o novo nascimento e não nascer para a oração? Ontem eu falei sobre isso aqui, né? Vocês lembram, jovens? As mamães aí vão saber perfeitamente o que é isso. Tem como nascer, mamães, tem como o filho nascer, a filha nascer, se não tiver o cordão umbilical? Sim ou não? Não. Nós nascemos agarrados, presos, fixos no cordão umbilical. Aí eu te pergunto, o que é o cordão umbilical do crente? De quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo aqui? Deixa eu ver, quem nasceu de novo?
Eu nasci de novo em Jesus. Mas eu posso deixar de orar após ter nascido de novo? A oração, irmãos, para o cristão, para quem nasceu de novo, é como o cordão umbilical da criança. Porque é dali que ele alimenta. Se cortar, se romper o cordão umbilical dentro da barriga, o que acontece? O que acontece com a criança? Nós estamos dentro ainda, sim ou não? Nós estamos dentro. Nós precisamos de alimento. Imagine que nós estamos, imagine aí, vamos conjecturar aqui, que nós estamos dentro de uma grande barriga. E que o alimento, nós precisamos de alimento, e o alimento vem através desse cordão umbilical. E o que seria esse cordão umbilical para mim e para você? Oração. Você tem que se lembrar disso. Eu não posso deixar de orar. Orar não machuca. Orar não dói nada. Orar é prazeroso. Porque você sente algo. Quem não ora não sente. Quem não ora não tem a presença de Deus. A oração é o fôlego de vida do cristão. Sabia disso? Quantos, queridos, quantos não se perderam pelo caminho? Quantos que você conhece que não estão mais na presença de Deus? Pensa aí. O Espírito Santo vai te trazer a memória agora. Quantos que você já esteve com eles aqui na presença de Deus e que não estão mais? Agora vai olhar, olha para a vida deles. Eram pessoas de oração, sim ou não? Pense aí. Todas as pessoas que o Espírito Santo trouxer na sua mente agora, que estão fora, longe da presença de Deus, eram pessoas de oração? Tem como uma pessoa que vive em oração perder a intimidade com Deus? Não, porque ela está sempre recebendo vida, irmãos. Igreja, quando você está orando, você está recebendo vida, você está recebendo poder, você está atraindo a presença de Deus. Um autor escreveu um dia assim, num livro: não podemos fazer nada antes de orar. Não, realmente. Neemias, para ele tomar uma decisão diante do rei, ele disse aqui, ó, ele fez o que primeiro? Uma oração rápida. Antes dele dar a resposta, ele orou ao Senhor e falou, ó, é assim. E o que aconteceu? Ele foi poderosamente abençoado por Deus. Jesus, pense em Jesus agora. Como que você vê a trajetória de Jesus? Foi fácil para Jesus? Quase impossível. Para qualquer outro ser humano, impossível fazer tudo que Jesus fez. Mas por que Jesus conseguiu? Por que Jesus venceu por mim e por você? Por que Jesus foi até a morte de cruz? Jesus, mesmo sendo filho naquela época, ele era o filho unigênito. Pense bem, não tinha outro filho de Deus na terra. Não tinha sumo sacerdote que era filho de Deus, não tinha sacerdote, não tinha escriba, não tinha ninguém. Não tinha João Batista, não tinha, filho de Deus ainda. Jesus, sabendo, sendo ele o único, o unigênito filho de Deus, filho do Pai, mesmo assim, ele estava sempre em, pode falar, ele estava sempre em, diga assim, Jesus estava sempre em oração. Mas era o filho de Deus, né?
Ele sabia disso? Porque no dia do batismo dele, o que ele ouviu? Ele ouviu do próprio Deus: este é o meu filho em quem me comprazo. Jesus sabia que ele era o filho unigênito de Deus. Claro, depois ele se tornou primogênito. Nós sabemos como é que foi, né? Ele se torna o primogênito após ele ascender aos céus. Aí todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, confessam Jesus como Senhor e Salvador, se tornam filhos de Deus, assim como foi comigo e com você. Não foi assim? A gente era criatura, eu era criatura, eu não era filho de Deus. Mas quando eu me aproximo de Jesus e recebo Ele como Senhor e Salvador, Ele sendo o primeiro filho de Deus aqui na terra, Ele me dá garantia também de ser filho de Deus. Mas Jesus, como filho de Deus, orou. E eu e você, como filhos de Deus, devemos orar, sim ou não? Ele realmente é o nosso mestre? Jesus realmente nos representa? Os ensinamentos de Jesus realmente vale a pena seguir? Será que é vitória para mim e para você, irmãos? É vitória, é bênção orar assim como Jesus orou? É sim ou não? Você crê nisso realmente, piamente? Ou você não faz muita questão? Ele orou no dia do... Abra a Bíblia em Lucas, por favor. Lucas, capítulo 3. Jesus orou. Pessoal da mídia, puder colocar aí, por gentileza, porque tá, o vento está soprando aqui, está difícil. Lucas 3, 21. Olha aí. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava, o quê? Fala para mim, enquanto ele estava, o que aconteceu? Oh, glória. Jesus então orou no dia do seu batismo. E os céus abriram, e ele ouviu do próprio Senhor, do próprio Pai: este é o meu filho. Ali se encontraram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representado ali em uma forma corpórea, né, uma forma de pomba. Mas Jesus estava o quê? Olha lá, orando. Jesus também orou em outra ocasião, 5,16. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários. Jesus retirava-se para os desertos e orava. Então, quando você se sentir solitário, o que você deve fazer? Quando você se sentir em um deserto, só eu que já passei por isso, ou tem mais alguém aqui que já se sentiu solitário? Será que é só eu? Se sentir no deserto. O que você deve fazer? Jesus, no caso, ele se retirava para lugares solitários. Vai saber o que Jesus orava ao Senhor, o que Jesus falava com o Pai. Imaginem, Jesus sabia da sua missão, Jesus precisava de dar foco, mas para você dar foco, para você entender perfeitamente a sua missão aqui na terra, você vai fazer isso debaixo de oração. Preciso orar, preciso buscar, preciso bater, preciso pedir, preciso clamar, porque só assim, cristão, só assim, filho de Deus, é que a sua vida vai mudar,
Só assim que você não vai viver ansioso mais. Porque o mundo é tenebroso, sim. Tudo é tenebroso, está turbulento, sim ou não? Mas como superar isso? Como passar bem pela prova? Orando, dando glória a Deus. Fomos chamados primeiramente para orar em todo tempo. Quer ver outra ocasião? Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou o quê? Alguns minutos orando, é isso que está dizendo, né? Passou umas horas orando? Não, passou a noite orando a Deus. No monte, no deserto, no batismo, todos os locais, todos os lugares, todas as ocasiões eram importantes para Jesus, e ele sentia a necessidade de orar, assim como nós também. Você pode orar dentro do trem, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do carro, caminhando. Você pode orar em todo o tempo, dentro de casa, fazendo a comida, dando banho na criança. Você pode orar lá na sua máquina, onde você trabalha, no seu setor, no seu escritório, na sala de aula, aonde você imaginar, você pode orar. Na igreja, na rua, no comércio, você pode orar. E o mundo precisa justamente disso, irmãos. Ontem, eu me lembro, a gente estava no momento dos hinos aqui, cantando, né? No momento, cantou um hino aqui, que uma parte do hino dizia mais ou menos assim: vem Senhor Jesus. É um hino diferente, eu não me lembro agora. E eu dobrado ali, falar: não volta não, Jesus. Não vem, Jesus. Não vem, Senhor Jesus. Não vem. Não vem. Volta não, Senhor Jesus. Porque você já parou para pensar se Jesus voltar agora? Você já pensou nisso, irmão? Você tem pensado nisso? O que seria se Jesus voltasse agora? Como que Ele vai nos encontrar? Como está a nossa vida de oração? Eu vou só te lembrar uma coisa. Eu vou te lembrar das 10 virgens. Quem se lembra da parábola das 10 virgens? A parábola pregada, a palavra escrita, registrada na Bíblia Sagrada. Você se lembra da parábola das 10 virgens? Quem se lembra? Diga amém. Quais te representam? E se realmente fosse 90 segundos? Quais daquelas virgens eu seria? É para pensar sério, irmãos. É para abater o semblante mesmo. É para entristecer mesmo. Porque o Espírito Santo do Senhor está chamando a atenção da igreja para estas coisas. Porque não foi em vão. Eu não posso admitir que a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi em vão quanto à minha vida. Eu só tenho esta oportunidade, porque um dia podem tirar o meu nome daquela lista e dizer assim: não ora por ele mais, porque ele já não está aqui.
Mas enquanto eu viver, eu preciso orar. Eu preciso me alimentar desse cordão umbilical. Porque eu não posso ser uma virgem nécia, mas eu tenho que ser uma virgem sábia. Eu posso continuar vivendo em comunidade, eu posso me relacionar com todas as pessoas que eu quiser, com o budista, com o católico, com o espírita, com o macumbeiro, com o evangélico, com o cristão. Eu posso me relacionar com todos muito bem, mas eu preciso ter uma coisa dentro de mim, no meu coração, que eu tenho a salvação, e que eu necessito da oração, porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele orou em todo o tempo, em todos os lugares. Ele orou dentro do mar, Ele orou no monte, Ele orou em meio às multidões. Ele tinha tanto poder na sua oração, que Ele apresentou, você lembra, você sabe, o que aconteceu com aqueles peixinhos, aqueles poucos pães. Olha o poder que havia na oração de Jesus. Olha o foco de Jesus. Olha a graça de Deus. Olha a comunhão de Jesus com o Senhor. É salvação, irmãos. Não é dever, é prazeroso. Porque eu sei que quando eu oro, eu estou orando na presença do meu Pai, na presença do meu Salvador. Mas quem não quer deixar você orar, você sabe quem é. Quem faz oposição à oração. Quem viu aquele vídeo da pastora Euzenete, esses dias aí, rodando na mídia aí? Vocês viram a Euzenete? O que ela falou? O que os demônios falaram? Não deixem os crentes dobrar os joelhos e orar, porque senão nós estamos acabados. E o que menos os crentes fazem hoje? Ajoelhar e orar. O poder está nas nossas mãos. Jesus nos deu poder, mas nós não usamos. A verdade é essa. Lucas 9:18 diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus, ele saiu com os discípulos e foi orar em particular. Você já saiu com seus amigos? Você já convidou as pessoas para orar com você? Você ora com as pessoas? Você tem prazer na oração? Você tem prazer em orar aqui na igreja com alguém? Você tem prazer em orar com aquelas pessoas que você convive? Você abraça alguém e ora por ela? É importante, irmãos. Você tem filhos? Você tem família? Você tem seus pais? Você não acha que seria muito interessante, muito poderoso, você ter esse tempo com essas pessoas? Um tempo de oração. Não precisa ser muito tempo não. Pai, deixa eu orar para o Senhor. Mãe, deixa eu orar pela senhora. Ou então você orar por eles. Olha quão importante. Lucas 9:29. Olha esse momento aqui, irmãos. Olha isso aqui. Enquanto Jesus orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Próximo. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram quem? Moisés e Elias. Vai. Mais um. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Mais à frente, nós vamos ver.
Põe aí o 33, deixa eu ver se já está no 33. Aqui, é aqui mesmo, olha o 33. Olha aqui o que o Pedro disse, olha. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Sabe o que Pedro está querendo dizer para Jesus? Senhor Jesus, esse lugar aqui está tão bom, está tão maravilhoso, eu não quero sair daqui mais não. Então, aquele momento de oração foi tão especial, um momento tão poderoso, tão prazeroso, que quem estava com Jesus não queria sair. Eu não sei se você já sentiu isso, mas a gente não quer sair realmente. Você sente um mover poderoso de Deus. Eu te desafio a ter esse experimento. Eu te desafio a entrar intensamente em oração. E você se declarar para Deus: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não sentir a tua presença, enquanto eu não sentir o teu toque. Tira um dia, um final de semana, no momento que você estiver de folga, entra para o teu quarto, põe ali um sonzinho, um hino, né, de oração, uma música de adoração, e começa a buscar o Senhor, e fala com o Senhor que você quer senti-lo. A primeira coisa que você vai sentir é o seu rosto queimar. O rosto começa a queimar, depois o peito começa a queimar, depois o corpo todo. Você começa a sentir calafrio, você começa a sentir, assim, algo indescritível, irmãos. E você começa a ouvir o Espírito Santo. Quem já ouviu o Espírito Santo falar aqui? Quem já teve essa experiência, né? É diferente, não é diferente? É diferente. Eu não sei te explicar, mas outros irmãos já ouviram. Isso apenas através da oração. Deus, o que Deus deseja de mim e de você? O Senhor deseja intimidade e comunhão. Quanto, pense aí, você, quanto de intimidade com Deus você teve hoje? Quanto de comunhão que você teve com Deus hoje? Quem disse quando se levantou: bom dia, Espírito Santo? Quem se lembra que disse assim: bom dia, Espírito Santo? Está faltando algo, irmãos. Está na hora de arrumar a casa, de colocar tudo em ordem. Vocês estão vendo sinais. Jesus mandou ficar atento aos sinais. Vocês estão vendo sinais. Muitos estão pregando sobre sinais. Eu não vou pregar sobre sinais, eu vou pregar sobre oração. Porque o que adianta eu ver os sinais, eu saber dos sinais, eu contar sobre os sinais, eu dizer assim, ó, está acontecendo mais ou menos isso, mas se eu não tenho orado, se eu não oro, e a oração me traz certeza da presença de Deus, a oração me traz intimidade com Deus. Olha Neemias, a intimidade era tanta com Deus. Você imagina, você diante de um rei, o rei fala, né, você já fica ali meio que prostrado, né, olhando meio que assim para o rei. Aí o rei te fala algo, e você fala assim: eu vou orar primeiro. Olha a intimidade que Neemias e tantos outros tinham com Deus. E quem somos nós diante desses homens? Quem é eu e você diante de Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus forte, o Todo-Poderoso? Ele orou, e eu? Aonde está a minha oração? Aonde está o meu clamor? Deus deseja isso. Não pode ser um peso, irmãos, não pode.
O inimigo está falando com você direto aí, ó. Esse negócio de orar é um peso. Esse trem de orar é chato. Não tem nada a ver, irmãos, cuidado com as artimanhas do maligno. Deus, então Ele deseja de você intimidade e comunhão em nossa vida de oração. Afinal, Ele já fez todas as provisões para as nossas necessidades diárias. Quer ver Mateus 6:25? Mateus 6:25 diz assim, e 26, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Olha o que Deus está falando. Aqui, olha para mim. O Senhor está falando o quê? Não se preocupem com o quê? Quando que eu não vou me preocupar? Olha o mundo como é que está, gente. Olha a situação dessa terra. Guerras, rumores de guerra, agora estão querendo soltar bomba atômica, né? Reino contra reino, país contra país, pestes, maldades, mortandades. Como que eu não vou me preocupar? Como? Quando eu tiver uma vida de oração. Aí aquilo ali pode se cumprir na minha vida. Não se preocupe com a sua própria vida. Quem não se preocupa com a própria vida é a pessoa que tem intimidade com Deus, tem comunhão com Deus. Esse realmente consegue não se preocupar com a sua vida. Mas quem não tem comunhão com Deus, quem não tem vida de oração com Deus, se descabela, se desespera, fica ansioso, dá doença no corpo, dá câncer. O câncer, um dos tipos de câncer, já foi comprovado que é por causa de tanta preocupação, tanta ansiedade, vai matando as células. O corpo chega um momento que ele não aguenta tanta pressão. O médico certa vez falou comigo, ou você sai desse lugar, ou você vai morrer. Eu saí, falei, por quê? Porque se você não tiver vida de oração, você deixa se levar pela ansiedade, pela preocupação, pela dor, pela perseguição. Oração, irmãos, então, é remédio, amém? É antídoto. Está entendendo? Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Próximo. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Não tem você muito mais valor do que as aves? Deus cuida das aves. A ave morre de frio, irmãos? A ave morre de frio? Você já viu a ave morrer de fome? Eu, pelo menos, se não for igual eu vi hoje, um urubu morreu atropelado. Por causa do homem morre. Mas naturalmente não morre. Não morre. Porque o Senhor cuida da sua criação. Agora a Bíblia está falando, imagina vocês que têm muito mais valor que elas. Então, quando você entrar em oração, entre nesse pensamento de ter comunhão, de ter intimidade com o Senhor. Saiba que é muito bom, que é prazeroso, que é gostoso. O que o Senhor quer é que estejamos ligados 100% desde já no que é eterno. O Senhor quer que eu e você estejamos ligados já, desde já, no seu reino, na sua glória. Como se ligar ao reino de Deus? Como se ligar ao que é eterno? Como se ligar ao que é chamado de Nova Jerusalém? Como está ligado a isso? Através da oração, através da intimidade com Deus. Eu volto para as virgens. Olha o desespero daquelas virgens. Por que elas ficaram desesperadas? Vocês sabem? Quem sabe pode falar. Por que as nécias ficaram desesperadas? Porque faltou azeite. Sim ou não? Faltou azeite nas suas lâmpadas.
o senhor delas voltou às prudentes. Quem eram as prudentes? Que tinham azeite. O azeite é representado pela... Agora eu quero ouvir vocês pregando. O azeite é representado pela... Pode falar. O que é o azeite na lâmpada? Pode falar, Israel. A oração. Por que as nécias ficaram? Porque não oravam. Porque não tinham intimidade com o Senhor. Então elas não viram o dia que Jesus voltou. Agora, é uma parábola para acontecer ainda. Já pensou nisso? Nécias ou prudentes? O Senhor está te dizendo: quando você vier à minha presença, concentre sua atenção na comunhão comigo. Eu sei quais são as suas necessidades. Sabe ou não sabe? Deus sabe a minha necessidade, a sua necessidade. Se você não ora, talvez você nem saiba isso. Deus conhece as nossas necessidades. Entre na presença de Deus para ter uma vida com Deus. Chame a atenção de Deus para a sua vida. Chame o poder de Deus para a sua vida. Chame a presença de Deus para a sua vida. Ele disse assim, ó, ao Senhor Jesus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas com quem que Jesus está? Com quem? Pense. Com quem o busca. Buscar-me-eis e me achareis. Quando o quê? Buscar Jesus de todo o coração é nessa correria que a gente fica aí todo dia? Você consegue ver Jesus? Você consegue buscar Jesus nessa correria que a gente fica aí? Levanta cedo, vai o dia todo na correria, chega à noite, não tem tempo para nada, vai dormir, levanta no outro dia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus está falando, vai para a oração, meu irmão. Quanta coisa que você... O Eleni deu um testemunho aqui, né? Quantas coisas que você recebeu na sua vida e que você nem esperava. Quanta coisa que você recebeu e que você nem precisou pedir, por causa disso aqui, ó. Porque o Senhor sabe da necessidade de cada um. Por que uns têm as suas necessidades, né, atendidas e outros não? Porque vai diante do Senhor. Porque fica nos pés do Senhor o tempo todo. Tem pessoas que vai pedir o prefeito, tem pessoas que vai pedir o vereador, que vai pedir o deputado, mas tem outros que vai direto na fonte. Qual que é mais fácil de você conseguir? Qual que é mais fácil de responder para você? O da fonte ou os demais? Eu não estou dizendo que você, a partir de agora, não deve pedir nada a Deus. Não estou falando isso. Pois as Escrituras, elas nos ensinam a pedir. Sim ou não? Quer ver? Mateus 7,7 diz assim, ó. Peçam. Não é isso que está dizendo aí? Mateus 7,7. Peçam. Quem pede? É para quem pedir? Para quem, irmãos? Todo mundo, o mundo inteiro. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será. Tudo isso aí, ó, é oração. Pedir, buscar e bater. É através da oração. Aí o Senhor está dizendo o que aqui? Ele está garantindo que Ele vai te abençoar. Olha lá. Peçam e será dado. Então por que uns conseguem e outros não? Porque uns pedem, outros não.
Mateus 21, 22, diz assim, Mateus 21, 22, tudo que pedires na oração, crendo recebereis, olha lá, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Oração abre portas? Abre ou não? Oração abençoa? E por que nós não oramos? Murmuramos, xingamos, desistimos, desanimamos, não é assim? Fazemos tudo o que não deve ser feito, mas o melhor nós não fazemos, que é a oração. Eu quero dizer para você mudar o foco da sua oração. Dirija-se ao Senhor com essa intenção de desfrutar da doce comunhão com Ele, irmãos. Se você começar a pensar dessa forma, eu creio que você não vai sentir mais esse peso, porque não pode ser um peso a oração, porque é bênção para a sua vida. Eu já te disse, tem um aí que não quer que você receba as bênçãos do Senhor. Tem um aí fora que não quer que você tenha comunhão com Deus, que você tenha o melhor do Senhor. E comereis o melhor desta terra. Por que não estão comendo o melhor dessa terra? Porque só Ele pode dar, e é o melhor mesmo. É com alegria, não é com dor. Quando o Senhor te dá, é com alegria que você vive, é com prazer, mas tudo conquistado através da oração. Quantos testemunhos? Ontem eu dei um testemunho aqui, ó. Ontem eu dei um testemunho aqui, vivo. Mostrei o testemunho de uma pessoa que voltou para Jesus por causa da oração. Estava no crack, um homem que era do altar, que era do coral, caiu, foi embora, agora voltou, por causa de oração. A oração pode mudar uma vida toda. A oração pode mudar a sua família. A oração pode mudar a tua trajetória. A oração pode mudar a tua mente e o teu coração, irmãos. A oração pode tirar o teu desespero, pode tirar o teu desânimo, pode tirar a tua tristeza. Quem ora está sempre sorrindo. Olha, presta atenção. Quem ora está sempre de bem com todos e com Deus. Quem ora não murmura, quem ora não reclama, quem ora não xinga. Quem ora só glorifica. Quem ora, sabe quem ora faz? Quem ora vê tudo e tudo é de Deus para ele. Tudo ele vê Deus. Quem ora, quem tem intimidade com Deus é assim. Mas quem não ora, misericórdia. Você ora por um senso de obrigação? É por isso que você ora, irmãos? É por obrigação que você ora? Você precisa mudar isso. Para de orar por obrigação, por favor. Não ore mais por obrigação. Oração para você é mais um dever do que um prazer? Faz isso não. Pede perdão para o Senhor Jesus. Pede perdão. Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou orar por prazer, para ter comunhão, para te sentir. Não porque o pastor fica mandando orar, porque eu ligo a TV lá no canal, né, gospel, e estão mandando orar. Não. Ore em todo o tempo, irmãos. Converse com o Senhor, fale com Deus, passe a entrar na presença de Deus com alegria, simplesmente pelo prazer de sua companhia. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero te convidar a orar
agora. Os casais que aqui estão, você vai orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Você que está com a mulher que está com a sua amiga aí, o rapaz. Veja uma pessoa que você tenha intimidade.